Nós temos estudado durante esse período o livro de Atos aos Apóstolos. Nós chegamos então ao capítulo 16. Como eu já tenho dito aos irmãos e repito, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E por ser um livro histórico, nós não usamos ele para definir algum tipo de doutrina na igreja, mas nós aprendemos e usamos eles com os seus princípios para aplicar esses princípios em nossas vidas. É justamente nesse sentido. Doutrina nós criamos em cima daquilo que é o direcionamento que é dado nos evangelhos, nas cartas pastorais e outros livros. Mas este é um livro histórico, ele conta o relato do que aconteceu durante aquele período onde Jesus Cristo deixou o Espírito Santo, o Consolador, para guiar a igreja do Senhor. E como foram esses primeiros passos da igreja sendo guiada pelo Espírito Santo. É justamente esse entendimento, essa direção que nós temos que ter quando começamos a ler o livro de Atos, e conforme nós vamos avançando na leitura, temos que avançar nesse entendimento também, que aqui está o relato de como o Espírito Santo conduziu a igreja ainda recém-nascida, a igreja de Cristo, aqueles que eram discípulos de Cristo e que agora estavam colocando em prática tudo aquilo que Cristo ensinou. Então nós temos aqui como foi a direção do Espírito Santo para essa igreja. E Atos capítulo 16, nós vamos ler esse capítulo inteiro, mas alguns trechos, e aí nós vamos parar, explicar esse trecho, e aí nós vamos continuar com a leitura. E durante a leitura, eu quero que você pense especificamente numa frase, que é justamente aquilo que é a aplicação dos princípios que estão nesse capítulo. E a frase é a seguinte: do que você está disposto a abrir mão. Ok? Qual é a frase? Do que você está disposto a abrir mão. Ok. Do que eu estou disposto, do que você está disposto a abrir mão. É justamente esse tipo de pensamento que nós temos que ter durante a leitura do capítulo 16. Capítulo 16 já iniciou a segunda viagem missionária. A primeira terminou justamente naquele concílio em Jerusalém. E aqui já iniciamos a segunda viagem missionária. E aqui no capítulo 16 vai contar como a igreja chegou à Europa. Até então a igreja estava na região da Ásia Menor e ela agora avança para a Europa. E o capítulo 16 vai contar justamente isso, mais especificamente, com mais detalhes, a igreja de Filipos. Lembra aquela carta que Paulo escreve aos Filipenses? Aqui está o nascedor da igreja de Filipos. Então a gente vai conseguir, no final desse período, identificar algumas coisas que são transmitidas pela carta de Paulo a essa igreja, os quais trazem lições também para a nossa vida. Ok? Vamos dar início então lendo do versículo 1 até o versículo 5. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Até aqui por enquanto. Então, breve explicação aqui. Paulo e Barnabé, devido a uma discussão que tiveram por conta de João Marcos, se dividiram. Ok? Paulo continuou viagem com Silas. E agora eles chegaram em Derbe, em Listra, e ficaram sabendo desse jovem chamado Timóteo. Dentro dessa viagem aqui, Paulo e Silas não estão sozinhos. O médico Lucas, daqui a pouco a gente vai perceber isso, está também dentro dessa viagem, conduzindo todo o relato. Por isso que em alguns momentos aqui ele vai dizer nós, durante esse relato, mas ele estava presente. E Paulo faz questão então de levar consigo também Timóteo. Timóteo era alguém que tinha uma índole diferenciada, porque o texto faz questão de dizer aqui no verso 2
dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Era alguém que as pessoas falavam bem, era alguém que as pessoas ao redor olhavam para ele e falavam: olha, esse jovem é um jovem diferenciado, esse jovem é um jovem que conduz a vida dele de uma maneira digna de ser elogiada, digna de nós falarmos bem dele. E aí Paulo, vendo o testemunho que as pessoas davam a respeito de Timóteo, e conhecendo também o passado dele, a mãe e a avó que eram cristãs, ele convida então Timóteo para ir em viagem, seguir viagem com eles. Só que uma coisa chama a atenção nossa, quando a gente chega no versículo 3. Entre as decisões que foram tomadas no capítulo 15, no concílio em Jerusalém, ficou muito claro que não era necessária a circuncisão. As pessoas não precisavam se circuncidar para ser declaradas cristãs. Mas no versículo 3 do capítulo 16, Paulo pede justamente a Timóteo que realize a circuncisão. Quais os motivos que Paulo poderia ter para pedir isso a Timóteo, tendo em vista que ele participou da assembleia que foi realizada no capítulo 15, lá em Jerusalém? Ele estava ali no momento daquela decisão, inclusive ele era um daqueles que eram veementemente contra a circuncisão dos gentios. O que levou Paulo a pedir a Timóteo que fizesse a circuncisão? Eu posso pensar em duas hipóteses somente. A primeira hipótese, por segurança de Timóteo. Olha, Timóteo, a gente está vivendo um tempo onde nós temos aí homens que estão se convertendo, mas eles são fariseus, e eles são ríspidos, são arrogantes, distratam aqueles que são cristãos, mas não têm a circuncisão. Então, por uma questão de proteção, pelo fato de que você ainda é jovem, você ainda é um moço novo, e agora você está sob a minha tutela, é melhor que você seja circuncidado para que essas pessoas não venham a atacá-lo. Essa é uma hipótese minha, tá? A Bíblia não está dizendo isso. Então essa é uma hipótese, que Paulo, querendo proteger o jovem Timóteo, ele orienta Timóteo à circuncisão, para que os outros, que eram aqueles opositores aos cristãos não circuncidados, não viessem a atacá-lo. A outra hipótese, e eu creio que essas duas se juntam em algum momento, a outra hipótese é que simplesmente Paulo pediu para que Timóteo fosse circuncidado, para que ele pudesse entrar nas sinagogas e assim pregar o evangelho dentro das sinagogas. E talvez, dentro daquilo que o versículo 3 diga, essa seja a que mais se aproxime. Porque no verso 3, eu chamo sua atenção no verso 3, diz assim: circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. A circuncisão, é claro que é por causa dos judeus, mas não se afirma muito bem em relação a qual motivo dos judeus. Pode ser por oposição ou pode ser para que ele leve o evangelho a esses judeus. Por quê? Porque os gentios não podiam entrar nas sinagogas, em determinados ambientes, e ter a palavra. Já os judeus tinham a palavra. Isso é diferenciado. Tanto que Paulo, quando chega nas sinagogas, nós vimos isso nos outros relatos, eles dão a palavra a Paulo, dão a palavra a Barnabé. Mas sendo gentil, eles não dariam a palavra. Mas agora Timóteo, circuncidado, ele teria uma oportunidade de evangelizar aqueles que eram judeus. E ele, sendo meio judeu, porque sua mãe era judia e seu pai era grego, ele teria essa oportunidade agora, por direito. Eu penso que essa seria a ideia de Paulo para Timóteo. Então, a ideia de proteção, mas uma ideia também de levar o evangelho adiante por meio da vida de Timóteo e levar em todos os ambientes, inclusive os ambientes judeus. Aqui cai muito naquela questão que Paulo sempre ressalta: eu me fiz sábio para ganhar os sábios, me fiz tolo para ganhar os tolos, me fiz lei para ganhar aqueles que são da lei. Porque Paulo era justamente esse missionário aos gentios que buscava ganhar aqueles que eram seus. Tanto que a grande estratégia de Paulo era: vou à sinagoga, lá na sinagoga eu prego o evangelho, os judeus entendem o evangelho porque eles receberam toda a lei, todos os profetas,
e aí eles chegaram, agora eles vão entender a chegada de Cristo, agora na plenitude dos tempos. E essa era uma estratégia que Paulo sempre fazia. Então, eu entendo que Paulo estava justamente direcionando nesse sentido. Ainda que isso seja uma mentalidade fraca, essa é a linguagem de Paulo, não a minha, ainda que essa seja uma mentalidade fraca, a gente usa desse artifício para que nós possamos levar o Evangelho a eles, para que eles entendam, ouçam a voz de Deus, a palavra, e assim entreguem suas vidas a Cristo. E aqui vai a primeira coisa que a gente percebe, que deu certo. Timóteo abriu mão do seu próprio corpo. Timóteo abriu mão de uma parte do seu próprio corpo, do domínio sobre o corpo dele. E quando ele abre mão do seu próprio corpo, e ele abre mão de se manter como ele era, para agora realizar uma circuncisão, para agradar a outros e assim levar o Evangelho a outros, o que acontece é muito interessante, é que o Espírito Santo traz crescimento à igreja, como vai ser mostrado no versículo 4 e 5. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, as decisões que foram tomadas no capítulo 15. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. As igrejas eram fortalecidas e aumentando em número. Mas para que isso acontecesse, alguém abriu mão de alguma coisa. E aqui nesse pequeno relato é demonstrado que Timóteo abriu mão do domínio que ele tinha sobre o próprio corpo para que pudesse levar o Evangelho àqueles que ainda não conheciam. O texto vai continuar e vai nos falar em versos 6 e 10 de uma visão. Vamos ler? E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentando ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, aí logo no verso 10, esse último verso que nós lemos, nós vemos que Lucas está se colocando dentro do relato, né? Imediatamente procuramos partir para o destino, concluímos que Deus nos havia chamado. Então, quem escreve está presente no acontecido. E qual foi o acontecido? O acontecido às vezes assusta. Paulo tinha a intenção primeiro de ir para a região frígio-gálata, região da Ásia, levar o Evangelho, continuar pregando, continuar anunciando que Jesus Cristo salva. Pergunto, é boa a intenção de Paulo? Não é retórica, não. É? Mas aí diz aí que o Espírito Santo impediu. Ok? Ainda que a intenção dele fosse boa, fosse dentro daquilo que nós conhecemos como o plano de Deus para as nações, o Espírito Santo impediu. E aí o que Paulo fez? Tentou ir para outra região, para Bitínia. Mas quem o impediu novamente? O Espírito. Também não permitiu. Jesus não permitiu que ele fosse para Bitínia. Mas aí ele teve uma visão de um varão macedônio, lá na Europa. E aí ele vai justamente fazer essa viagem em direção à Europa. O que a gente pode aprender desse pequeno trecho? Primeira coisa, ainda que nós estejamos com boas intenções, ainda que nós estejamos com planos honestos, dignos da vontade de Deus, esses planos pode ser que não devam ser realizados. Deus fecha portas, ainda que tenhamos boas intenções. Olha que interessante. Pastor, mas eu achava que só o diabo fechava portas assim. Deus também fecha. Porque não estão dentro do plano de Deus. Como assim, pastor? Aquela região não estava dentro do estado, tanto que Barnabé estava naquela região. Mas agora precisava alcançar uma outra região, Macedônia. E quem que tem que ir? É Paulo que tem que ir.
Paulo tem que sair da Ásia agora, porque aquela região ele já começou a evangelizar aquela região. Inclusive tem pessoas evangelizando aquela região. Agora ele tem que atravessar e ir para a Europa. Então Deus, o próprio Espírito Santo, fecha as portas para ele ali e abre para a Macedônia. E eu entendo assim, que nós podemos olhar assim, olha, como que Deus fechou essa porta? Às vezes Paulo foi lá na região portuária comprar passagem e foi esgotado. Esgotou, não tem passagem, Paulo. Não tem navio indo para lá. Ah, já não tem para Frigidária? Faz o seguinte, ô Lucas, vai lá e tenta comprar para Bitínia. Não tem para Bitínia também, acabou. Já está lotado lá na embarcação. Aí aí Paulo falou, bom gente, Deus está fechando as portas. Passaram a noite e durante a noite tem essa visão. Essa visão vocês vão para Macedônia. E olha que interessante, Paulo poderia ter batido o pé, chorado, feito igual uma criança, esperneado e falar, eu não vou, porque os meus planos são os planos de Deus, eu tenho que levar o Evangelho para essas regiões, e isso que está acontecendo aqui é coisa do diabo, não tem passagem, e a gente não conseguia atravessar e ir para essas cidades, isso deve ser o diabo trabalhando. Os caras tiveram a sensibilidade, o tato, de perceber que aquilo era Deus trabalhando para que ele levasse o Evangelho a outra região. Nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente, cheio de boa intenção, está tentando fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. A gente precisa estar atento e sensível àquilo que Deus deseja que seja feito, porque os planos que devem acontecer em nossas vidas são os planos de Deus. Paulo teve que abrir mão da sua estratégia, do seu plano. Ele tinha uma estratégia traçada, continuar atingindo as regiões da Ásia. Ele tinha uma equipe preparada. Ele tinha Timóteo agora recém-circuncidado para levar a palavra às sinagogas. E agora ele vai ter que ir para uma região que não tem sinagoga. Acabou com a estratégia de Paulo. E aí Paulo tem que abrir mão da estratégia dele para fazer a vontade do Espírito Santo. Timóteo abriu mão do próprio corpo. Paulo agora abriu mão das suas estratégias. E o texto vai continuar. E agora nós vamos chegar na região de Filipos. Olha só, tendo pois navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrace. Nos dias seguintes a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentamos-nos. Falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgas que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, até aqui. Agora então eles chegam onde o Espírito Santo disse que eles tinham que chegar, a Macedônia. Mais especificamente passam por algumas cidades próximas a Filipos, mas chegam a Filipos e ali começam um trabalho. E ao iniciar esse trabalho, uma coisa maravilhosa nós podemos perceber aqui: não há uma sinagoga para Paulo pregar. Versículo 13. No sábado. O que Paulo sempre faz nos sábados, quando ele está nas regiões onde não há evangelho? Ele procura uma sinagoga para pregar. Quando ele chega a Filipos, não tem sinagoga. Onde é que ele vai? Onde tem um lugar de oração. Ali onde as pessoas se reúnem para orar, é o local que ele escolhe para levar o evangelho. Mas mais que isso, uma empreendedora, uma empresária do ramo de tecidos, vendedora de púrpura, da região da Ásia, lá de Lídia, da região de Lídia. Ela está aqui em Macedônia. E essa empreendedora, essa negociadora, está ouvindo a palavra de Deus. E o que o Espírito Santo faz? Ele abre o coração dessa mulher para entender a palavra de Deus, os desígnios de Deus. E aí a gente podia se perguntar: Paulo, você queria ir para a Ásia para pregar os da Ásia. Deus te traz para a Macedônia e você prega os da Macedônia. Vai
mulher da Ásia. Quão fantástica é a obra do Espírito Santo, e como ele atua e como ele trabalha, fora da realidade. Quais são as chances de Paulo levar o Evangelho nessa região da Grécia, da Macedônia, e uma asiática entender o Evangelho e ter o seu coração aberto para o entendimento? Quais são as chances disso acontecer? A primeira coisa que a gente pensar é certamente alguém da Macedônia, aquele varão que apareceu no sonho, vai ser o primeiro convertido. E aí o Espírito Santo, ele torce a nossa mente mais uma vez e mostra que a obra quem faz é ele, do jeito dele, da maneira dele. E aí nós vemos uma Lídia, que é da região da Ásia, empreendedora, negociadora, não é uma pobre, aceitar e receber o Evangelho, ser transformada por meio da fé em Jesus Cristo. E essa fé que ela tem em Jesus Cristo, ela é uma fé tão vívida que ela faz questão de testemunhar por meio do batismo a todos aqueles que estavam ao seu redor. E por meio do batismo ela diz: agora nesse momento a Lídia que existia, ela acabou de morrer e agora nasce para uma nova vida com Cristo. Ela abre mão de sua própria vida para entregar a sua vida a Cristo. Ela abre mão da sua comodidade, ela abre mão da sua privacidade e agora abre as portas de sua casa para estes que estão pregando o Evangelho. Versículo 15: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. Então nós temos um Timóteo abrindo mão do seu corpo, nós temos um Paulo abrindo mão de suas estratégias, de seus planos, nós temos uma Lídia abrindo mão de sua vida, da fé que conhecia até então, para receber agora, por meio do entendimento que o Espírito Santo deu a ela, Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos agora ela abrindo mão da sua privacidade, da sua comodidade, para colocar pessoas que estão pregando o Evangelho dentro de sua casa. Então temos pessoas abrindo mão o tempo todo, durante a leitura desse texto. E aí nós vamos continuar o texto e vamos ler do verso 16 ao 18. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Até aqui. Então nós temos aqui um relato de uma mulher que ela era dominada por espíritos imundos. Ela era uma escrava, ela tinha senhores que dominavam, que mandavam na vida dela. Ela não tinha nenhum poder de decisão sobre a própria vida, mas esses espíritos que dominavam a vida dela davam dicas sobre adivinhação para os seus senhores, e os seus senhores ganhavam dinheiro com isso. E a primeira pergunta que nasce aqui, e tem que nascer, já que é uma questão bíblica e válida, é: será que o diabo conhece o futuro e por isso esse diabo acertava as suas adivinhações? E a Bíblia deixa muito claro que o diabo não conhece o futuro, que o único que conhece o futuro é Deus. Mas a Bíblia também deixa claro que o diabo tem os seus associados. Então ele podia muito bem dizer uma coisa que poderia acontecer e os seus associados trabalharem para que aquilo acontecesse. E os demônios trabalharem para que aquilo que foi dito acontecesse. Isso pode acontecer sim. Isso pode acontecer inclusive nos dias de hoje. Satanás é muito claro que ele trabalha não sozinho, mas ele trabalha inclusive com legiões de demônios. Jesus Cristo, quando se encontrou, Marcos capítulo 5, com um demônio, e ali perguntou o nome do demônio, que o demônio disse foi: meu nome é legião, porque nós somos muitos. Então Satanás ele pode trabalhar justamente dessa forma, dando a informação e fazendo com que os seus servos trabalhem para que aquilo aconteça, e assim dando a entender para nós humanos que aquilo foi uma previsão do futuro. O diabo pode trabalhar nessa direção sim.
E aí a gente percebe que essa mulher endemoniada, ela ia atrás de Paulo e ia gritando aquilo que é uma verdade. O diabo reconhecendo, e quando o Tiago fala isso, que até o diabo crê, é verdade, o diabo, ele realmente, ele sabe que Deus existe, e ele vai gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Só que é óbvio que isso estava atrapalhando o trabalho evangelístico de Paulo, o trabalho evangelístico daquela comitiva que estava ali para levar o evangelho àqueles que não conheciam. A maneira que essa jovem ia gritando estava atrapalhando o trabalho deles. E por isso Paulo expulsa então aquele demônio. E aí nós percebemos também o detalhe, o dom que Paulo tinha de reconhecer os espíritos. Paulo olhou para aquela mulher, reconheceu que ela estava endemoniada e expulsou o demônio da vida dela. E aqui nós temos, primeiramente, Lídia, a primeira convertida da cidade de Filipos, uma empreendedora do ramo de tecidos da púrpura, da região da Ásia, e agora nós temos uma escrava que foi liberta também dos seus demônios, do demônio que arruinava a vida dela, que atrapalhava a vida dela. Em seguida, o que nós vamos ver é alguém que não está disposto a abrir mão de nada. Verso 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-lhes todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui. Então aqui nós temos dois exemplos. No primeiro, os vendedores. Eles não estavam dispostos a abrir mão da esperança de lucro. Não estamos falando de lucro, estamos falando da esperança de lucro. Então eles tinham a ideia de que assim eles poderiam ganhar mais dinheiro com aquela jovem possessa por um demônio. Então, enquanto a gente manter e ter essa jovem possessa por um demônio perto de nós temos a esperança de lucrar com a vida dela. Quantos são os homens que atuam da mesma maneira hoje, escravizando jovens para ter lucro, com esperança de lucro, colocando jovens na prostituição, nas drogas, nos vícios, por conta da esperança de lucro? Preferem continuar com a esperança de lucro do que ver pessoas libertas dos seus males. Não estão dispostos a abrir mão absolutamente de nada, principalmente da esperança de lucro, da sua própria cobiça, dos seus próprios desejos, da sua própria maldade no seu coração. Não estão dispostos a abrir mão de nada. A contrapartida são os nossos evangelistas, que foram pegos, Paulo e Silas, foram açoitados e sofreram castigos. Quando Paulo fala que ele tem no seu corpo as marcas de Cristo, não é força de linguagem, ele tem, porque ele foi açoitado realmente. Nós estamos falando aqui de açoite que deixa marcas, que corta as costas, ao ponto de deixar cortes. As formas que os romanos tinham de bater nas pessoas, de açoitá-las, eram diversas e eram realmente eficazes no que diz respeito a eles sentirem dor. Então, Paulo e Silas, na contrapartida, estão dispostos a abrir mão do direito que eles têm sobre o próprio corpo para apanhar, para sofrer em prol do Evangelho. Inclusive, abrir mão da própria liberdade que tinham
para sofrer em prol do Evangelho, para que outros conhecessem o Evangelho. Então nós temos Timóteo abrindo mão do seu corpo, nós temos Paulo abrindo mão das suas estratégias e dos seus planos, nós temos Lídia abrindo mão de quem ela era, abrindo mão de sua privacidade, de sua comodidade, de seu próprio lar, para que estranhos se adentrem. Mas nós temos também pessoas cobiçosas que não estão dispostas a abrir mão de nada. E temos novamente Paulo e Silas abrindo mão da sua liberdade para poder continuar pregando o Evangelho. E o texto vai continuar no versículo 27. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, dispôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Deus faz um grande milagre, tremendo essa prisão de uma maneira milagrosa, a ponto das portas da cadeia se abrirem, dos grilhões caírem e esses homens ficarem libertos. O soldado, vendo isso, ele estava disposto a abrir mão de sua vida, tirar a própria vida, justamente porque era isso que acontecia aos soldados romanos que deixavam qualquer tipo de prisioneiro escapar. Era olho por olho e dente por dente. Você deixou escapar aquele homem, você morre, soldado. Esse foi o grande temor daqueles soldados que viram o túmulo vazio e foram contar a Herodes: olha, a galera foi lá e tomou o corpo de volta. Contaram uma mentira, porque se eles dissessem a verdade, que eles simplesmente não viram quando Jesus ressuscitou e saiu, eles estavam condenados à morte. Então esse homem tira a espada, disposto a abrir mão da própria vida, é impedido pela voz desses homens, novamente, Paulo e Silas. Esses homens que poderiam muito bem ter deixado acontecer e ir embora, porque sofreram, apanharam, foram humilhados, foram presos. Eles poderiam simplesmente ter deixado acontecer. Eu não tenho nada a ver com isso. Esse homem quer tirar a vida dele, tudo bem, ele tira. Mas não, eles impedem esse homem de fazer isso. E ao impedirem esse homem de fazer isso, mostram que são homens diferentes. E esse homem então se coloca na presença de Paulo e Silas com a seguinte questão: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Esse homem está disposto a abrir mão de todas as crenças que ele tinha até então. Esse homem está disposto a abrir mão de quem ele era. Ele está disposto a trocar tudo aquilo que ele acreditava até então para que pudesse ser salvo. Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nota de rodapé aqui: muitas vezes um ensino errado tem sido passado nas igrejas, como se isso aqui fosse uma promessa de Deus, que se você crer, toda a sua casa vai ser salva. Por A mais B já está comprovado que isso não é uma promessa de Deus para as nossas vidas, que se você crer, não é certeza que todos da sua casa serão salvos. Aliás, muitas vezes que você crê, o que acontece é que os da sua casa se afastam de você, te esperam, colocam você para escanteio. Isso porque isso é uma palavra de Paulo para aquele carcereiro, para aquele homem. Historicamente, naquele momento é verdade. Se você crê, carcereiro, você e sua casa você salva. Paulo, com a autoridade que o Espírito Santo lhe dera, ele podia falar isso para aquele homem. Eu não tenho nenhuma autoridade para dizer para você que
Se você crê, tenha certeza que os seus filhos, que a sua esposa, que o seu pai, que o seu avô, que o seu tio, ele vai crer em Deus também. E se eu fizesse isso, eu estaria indo contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam. Porque Jesus deixa muito claro que Ele mesmo, o próprio Jesus, veio não para trazer a paz, mas para trazer a espada. E sim, vai haver momentos que alguns de nós vai ter que escolher entre o pai e a mãe, entre o marido, entre a mulher, entre o filho, entre a filha, entre o avô, entre o tio, ou Jesus ou a esposa. O que você escolhe? Eu escolho Jesus. Ou o filho ou Jesus. O que você escolhe? Ou Jesus. Ou o marido ou Jesus. O que você escolhe? Se o marido encostar a mulher na parede e dizer, ou você para de servir esse Jesus ou eu te largo, a mulher tem que olhar para ele e dizer, eu escolho Jesus. É isso. A Bíblia não nos dá espaço, nem limite para fazer uma escolha diferente dessa. Devemos escolher Jesus sempre, porque só em Jesus há salvação. E aqui, esse carcereiro abre mão de quem ele é, das suas crenças, do seu posto de autoridade sobre a vida de Paulo e Silas, e agora ele vai lavar as feridas desses homens. Ele entrega a sua vida a Cristo, e mais que isso, ele é batizado. Ele anuncia que ele morreu para a vida antiga que ele tinha, e agora ele nasceu para viver uma vida com Cristo. Esse é o significado do batismo. A morte para a vida antiga, a morte para os pecados, para os delitos, a morte para tudo aquilo que eu considerava especial na minha vida, para viver agora tão somente com Cristo. E agora nós vemos mais um homem abrindo mão para ter Cristo. O texto vai se findar no versículo 35 a 40. Acompanhe. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo essas palavras. Os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Paulo, porém, lhe suplicou: sem ter havido processo formal contra nós nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e eles ficaram possuídos de temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos os confortaram, então partiram. Então nós vemos aqui agora Paulo e Silas. Eles não precisavam ter passado por nenhum tipo de sofrimento devido à posição que eles tinham. Era possível comprar a cidadania romana, e muito possivelmente foi isso que Paulo e Silas fizeram. Eles tinham a cidadania e, portanto, direito a um julgamento justo. Eles tinham o direito de ser julgados por Roma, e por isso que Paulo é levado a Roma para ser julgado por César. E isso causa temor aos pretores, justamente porque um cidadão romano era um cidadão que deveria ser respeitado e tratado acima da média. Ele não era um cidadão simples. A nação romana era construída em cima da escravidão. Existiam mais pessoas que eram escravas do que livres, mas esses que eram livres eram bem tratados, deveriam ser bem tratados por conta da sua nacionalidade. E agora Paulo faz questão de demonstrar que, mesmo tendo poder em suas mãos, ele não fez uso do seu poder, porque ele preferiu padecer o sofrimento para que o Evangelho ganhasse mais pessoas, para que o Evangelho avançasse, do que usasse força, usasse o poder que tinha para se livrar dos sofrimentos. Ele estava disposto a abrir mão da sua condição, da sua posição, e sofrer para manter o seu testemunho vívido na mente das pessoas. Ele estava disposto a sofrer por amor ao Evangelho. A sua pregação não era uma pregação que consistia somente de palavras, mas consistia também de ações,
de vida dedicada ao Espírito Santo, de tal maneira que ele estava disposto a sofrer por amor ao Evangelho, abrindo mão do seu próprio corpo, das suas vontades, dos seus direitos. O que acontece é maravilhoso, porque eles são libertados da prisão, e a primeira coisa que eles fazem é se reunirem com os irmãos na casa de Lídia, a primeira convertida, mulher que não era macedônica, era da região da Ásia, mas entregou a sua vida a Cristo. A igreja na Europa começa com essa mulher, em seguida com a escrava que é liberta, que não tinha liberdade nem para fazer suas próprias escolhas, mas agora fora liberta por meio do nome de Jesus Cristo. Em seguida, um soldado, um homem de classe média, um homem que devia receber as ordens de Roma e cumpri-las fielmente, um soldado que ficava na posição de cuidar de prisioneiros, passar a noite cuidando de prisioneiros. É o outro que é ganho pelo amor de Deus, pelo Evangelho. É assim que essa igreja na Europa começa, com essas pessoas de classes sociais bem distintas, de antecedentes de vida bem distintos, mas com uma coisa em comum: o desejo de abrir mão de quem eram para obter a salvação, o desejo de abrir mão de suas próprias vidas para entregar suas vidas nas mãos de Jesus Cristo, um desejo que foi lhes dado pelo Espírito Santo, quando Ele abriu o coração deles para que tivessem esse entendimento. E agora eu pergunto para você: o que você está disposto a abrir mão na sua vida? O que você tem feito? Do que você tem abrido mão para que outras pessoas sejam atingidas pela graça, pelo amor de Jesus Cristo? Quais são os sacrifícios que você tem feito? Abrindo mão do seu corpo, do direito que você tem sobre o seu corpo? Abrindo mão da sua privacidade, da sua comodidade no seu lar, dos seus planos, das suas estratégias? Abrindo mão da sua liberdade? Ou você continua sem abrir mão da sua esperança de lucros nessa terra, da esperança de obter vida somente nesta vida, de conduzir a sua vida tão somente pautada nos ganhos que você pode ter nessa terra, ou não? Do que você está disposto a abrir mão para fazer a vontade do Espírito Santo na sua vida? Eu quero finalizar com a leitura que foi direcionada justamente a essa igreja que foi iniciada aqui, a igreja da cidade de Filipos. Lá na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, Paulo vai enfatizar o fato de que ele sempre esteve disposto a abrir mão. Ele vai dizer o seguinte no capítulo 1 de Filipenses, versículo 21: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O que você está disposto a abrir mão na sua vida para servir a Cristo? E podemos inverter essa pergunta também: o que tem me prendido? Do que você não está disposto a abrir mão? O que está atrapalhando você ter uma comunhão, um relacionamento com Cristo verdadeiro? O que realmente tem impedido você de se aproximar de Cristo e olhar bem para Cristo e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade e não a minha? O meu convite para você nessa noite é um só: reflita sobre isso. Reflita realmente, sinceramente sobre isso. E responda se vale a pena mais abrir mão daquilo que você
não está disposto nesse momento em ter a salvação, ou abrir mão e ter a salvação, e ter uma nova vida com Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, toda honra, toda glória, todo louvor são teus, Senhor. Nós suplicamos a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Dá-nos um coração disposto a fazer a Tua vontade, não a nossa. Abrir mão dos nossos anseios, dos nossos planos, dos nossos sonhos e entregarmos a Ti o melhor. Entregar a Ti os melhores anos de nossa vida, os anos de maior vigor. Entregar a Ti tudo aquilo que o Senhor já colocou em nossas mãos, no que diz respeito a recursos financeiros, a capacidade econômica, a dons e talentos que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda e qualquer barreira que tenha impedido as nossas vidas de serem entregues como sacrifícios vivos ao Senhor, caiam por terra, para que o Senhor seja glorificado, para que seu nome seja honrado por meio de nós, através de nós. Usa-nos como suas ferramentas para que esse mundo tenha conhecimento da salvação que há em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe você, uma ótima semana, louvando ao Senhor, e após o louvor com oração silenciosa, nós finalizamos o culto dessa noite. Tua